Nós queremos cumprimentar a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesta manhã para mais uma escola bíblica dominical. Desta feita, já estamos aqui voltando no presencial, né? Uma parte dos nossos irmãos aqui, alguns irmãos aqui na igreja, mas continuamos ainda com a nossa transmissão online através das nossas redes sociais. Queremos que você que nos ouve em casa tenha a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também no seu coração. Estamos iniciando nesta manhã a nossa escola bíblica dominical. Nós queremos, neste momento, convidar você a participar com a gente, né? A participar da aula, mesmo aí de casa, e os que estão aqui, para que possamos aprender juntos a palavra de Deus. Nós vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã, que possamos juntos aprender a palavra de Deus. Os que estão presentes, por gentileza, se coloquem de pé. Nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Pai querido, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade de estar aqui na Tua presença. Obrigado por esse dia, obrigado pela vida, obrigado porque o Senhor nos permitiu estar na Tua presença nesta manhã. Pai querido, no nome de Jesus eu te peço a Tua bênção, a Tua graça, que possamos juntos aprender a Tua palavra. Fica conosco, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nos guarda, nos fortaleça, nos dê vitória. Em nome de Jesus, usa os teus filhos que vão ministrar a tua palavra e que possamos sair daqui fortalecidos através da tua palavra, Senhor. Fica conosco, os que estão de casa também, guarda, dá vitória em nome de Jesus. É o que eu te peço e lhe agradeço. Fica conosco no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, irmãos, com o hino da nossa harpa, o hino de número 107. E você de casa pode participar também. E logo após já estaremos entrando para a ministração da palavra, né? Dividindo aqui também as nossas classes com os alunos que estão presentes aqui, né? Cumprindo aqui todas as medidas de segurança necessárias, e estaremos aprendendo a palavra de Deus. Vamos louvar? Pode soltar aí para nós o hino de número 107 da nossa harpa cristã. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas
nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Graças a Deus, nós estamos felizes, né? De estar na presença do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Espero que você de casa também esteja recebendo bem esta mensagem, este louvor e adorando a Deus conosco. Nós estaremos dando continuidade às nossas aulas. As nossas classes já estão preparadas, embora, né, o número aqui ainda é bem reduzido presencialmente, né, mas a gente preparou a sala das crianças lá com todo o espaçamento previsto, já está preparada. A sala dos jovens, dos adolescentes também está com espaçamento. Eu peço que vocês não mudem as cadeiras de lugar, mantenham aquela posição, que é o espaçamento correto. E nós já estaremos dividindo as nossas classes. Os irmãos que estão presentes, tendo 2 alunos, já dá para dar aula, tá? Se tiver 2 alunos por classe, pode dividir, não tem problema, tá? A gente tira daqui a pouco, depois eu tiro lá. Tá? Nós vamos dar aqui continuidade à classe dos adultos, estaremos transmitindo somente, claro, a lição dos adultos. Não é possível transmitir 2 aulas ao mesmo tempo, né? Mas nós iremos transmitir. Eu quero pedir aqui para o pastor Noel fazer a primeira parte da IBD. Logo após, a pastora Soraya estará ministrando a palavra nesta manhã, a Escola Bíblica Dominical. Então, eu peço, pastor Noel, que possa aqui estar transmitindo essa primeira parte em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, aceitem a paz do Senhor. Muito bem, vamos lá para a nossa Escola Bíblica Dominical. Pastor Tiago, eu sempre é do meio? De baixo. Vamos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Os irmãos que estão aqui podem acompanhar no monitor. Não foi? Não, é aí mesmo. Lição de número 10, hoje dia 7 de junho. Nós vamos estudar e aprender essa lição de hoje, que é rendendo graças ao Senhor. Vamos lá? Tudo bem? Nós temos aqui o nosso texto áureo, tá bom? Vamos ler o texto áureo, que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. É o Salmos de número 118 e o verso de número 1. Nós temos a nossa verdade aplicada. A nossa verdade aplicada, ela nos diz assim: render graça ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Olha que coisa interessante, né? A nossa verdade aplicada. Nós temos aqui o nosso texto de referência, que ele está no Salmos de número 118, o verso 1, 2, depois vamos pular para o 5, vamos dar um salto para o 14, 22, 27, 28 e vamos finalizar no verso de número 29. Oi? Que é o último. Diz assim, acompanhe comigo aí. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade dura para sempre. Invocai o nome, invocai o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor é minha força e o meu cântico, e se faz a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai a vítima da festa com cordas até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Confirma com amém essa palavra, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos nesse momento fazer a nossa palavra de oração, e eu sinto a presença de Jesus aqui, e eu acredito que também você sinta
a presença do Senhor aí onde você está. A oração que nós vamos fazer nesta manhã, o motivo, ore pela proteção de Deus sobre o seu povo no Brasil. Com certeza, nós precisamos da proteção do Senhor nas nossas vidas e no povo brasileiro. Vamos se colocar de pé e vamos fazer essa palavra de oração. Amado Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nessa hora em concordância orar pela proteção de Deus sobre o povo do Brasil. Senhor, que a tua mão esteja continuamente estendida, dando-nos o livramento, dando-nos a vitória. Papai, falando profundamente aos nossos corações. Tu és aquele que tem a graça, tu és aquele que tem o poder, tu és aquele que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, ó Deus, que a tua proteção esteja sobre o nosso país, não somente sobre o nosso país, mas sobre todo o mundo, porque o Senhor é o dono do universo, o Senhor é o dono do mundo. Por isso, Senhor, pedimos essas bênçãos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Amados, nesse momento nós vamos passar para a nossa professora Soraya, que vai estar lecionando para nós a lição hoje de número 10. Ok? Pastora Soraya, está com a senhora a palavra. Pai do Senhor, povo de Deus. Eu vou dar um oi aqui para quem está online. Irmãos, a minha rinite hoje está atacada, viu? Se eu espirrar é rinite, viu? Até para espirrar, hoje em dia você tem que justificar. A minha rinite hoje começou cedo. Paz do Senhor, Cibele, Fagá, lá de Curitiba, Vanessa, João Paulo, Marinês, o pessoal aí que está online com a gente, paz do Senhor Jesus, bom dia para vocês. E vamos nós, né, mais uma escola bíblica, mais uma lição de Salmos, né? Então, hoje nós vamos falar a lição 10, né? Hoje é dia 7 de junho, 7 de junho, né? E nós vamos falar sobre render graças ao Senhor. Deixa eu passar o slide aqui. Eu não sei se quem está em casa está vendo o slide. Não sei, responde aí para mim, mas eu acho que não. Está bem pequeno em casa, né, Tiago? Já, né? Não dá, né? Mas a gente vai falando para o pessoal que está aqui. Tá? A introdução, ó. O estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos os seus maravilhosos feitos. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro, né? Então, a gente vai falar... A gente tem aprendido no Salmo 118, todo mundo que está em casa aí, que está acompanhando a gente todo domingo, que os salmos, no geral, todos os salmos, normalmente a Bíblia geralmente a Bíblia é Deus falando com o homem, não é? Os salmos é o quê? O homem falando com Deus. Então, nós temos vários tipos de salmos, né? A gente aprendeu aí vários já, e os salmos eles variam, porque cada salmo é em uma situação, cada salmo é num contexto, cada salmo é um acontecimento da história e cada salmo foi escrito por uma pessoa. Claro que a maioria foi de Davi, mas a gente tem salmos de Asaf, a gente tem salmos diversos e tem esse Salmo 118, que ele é um salmo que não tem quem escreveu ele. Tá? Não está constando em nenhum lugar quem escreveu ele. Né? A gente tem umas hipóteses. Pode ter sido tal, pode, mas isso não é confirmado. Então, o Salmo 118 não tem quem escreveu. Mas os salmos, a gente sabe que é o homem falando com Deus, enquanto a Bíblia é Deus falando com o homem no modo geral. Né? Então, cada salmo, um salmo é de clamor, o outro salmo é de angústia, o outro salmo é de livramento, o outro salmo é só de louvor, e esse salmo é de rendendo graças a Deus, né? Então ele começa com
Pode ir lá, o versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque sua benignidade dura para sempre. O último versículo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Ele começa e termina com o mesmo versículo. Olha que interessante esse salmo. Ele inicia e termina. Por quê? Porque Deus é o alfa e o ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Então, aqui ele está deixando claro quem é Deus na situação toda, né? Ele está rendendo graças a um Deus que é o início e o fim. Olha que bonito, né? Então, a gente vai começar a lição aqui. Eu vou tentar seguir mais ou menos, tá? Porque eu não sigo muito assim, mas a gente vai para facilitar. Ó, louvor como resultado da confiança. Então, ó, o Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. O 1.1 é parte integrante dos Salmos de Hallel. Então, eu não tenho certeza exatamente como fala essa palavra, mas pelo tudo que eu vi é Hallel. Hallel. Põe a língua no céu da boca. Hallel. Né? E o que significa Hallel? Hallel significa louvor. Então, o Salmo 118 faz parte dos salmos de louvor. Salmos de Hallel. Então, do 113 ao 118, são salmos de Hallel, são salmos de louvores. E o Salmo 136, ele é conhecido como Grande Hallel, né? Que é aquele salmo que fala da benignidade do Senhor do início ao fim. Né, que eu sempre gosto de ler muito esse Salmo 136, que ele fala da benignidade do Senhor, né, do primeiro ao último versículo. Então, ele é conhecido como Gran Hallel. Então, é um salmo de grande louvor, é um salmo de exaltação mesmo do nome do Senhor. Então, isso é uma questão só de curiosidade. Então, do 113 ao 118, são salmos de louvores, são salmos de Hallel. Tá? Para vocês, é uma questão só de curiosidade. E esse Salmo 118, ele é um salmo de grande... como que eu explico? É um salmo é um louvor de muita importância. Então, ele era louvado em dias e festas específicas. Ele não era louvado todo dia, toda hora, não. Ele era louvado em festas especiais, tipo Páscoa, tá? Então, consta lá em Marcos e em Mateus também, que o Jesus louvou após a ceia, quando ele subiu no monte. E segundo consta, ele louvou este salmo, que era um salmo de grande importância, né? E lá em Êxodo também consta como, quando Moisés louvou, consta como louvou esse salmo também. Então, é um salmo, é um louvor de grande importância. Então, ele não era louvado a qualquer momento, ele era louvado em questões especiais, em momentos únicos. Olha que lindo agora, a hora que você for ler esse salmo. Não é? Então, agora, quando a gente... Por isso que é legal aprender, né? Por isso que é gostoso a gente saber. Por isso que é importante a escola bíblica, porque, de repente, isso a gente não aprende numa pregação. Né? Geralmente, a gente não aprende isso num culto normal, de domingo, numa pregação. Não é um tema muito normal de se pregar, mas é para ensino. E é por isso que nós estamos aqui esta manhã. É por isso tão importante a escola bíblica dominical. Porque quando eu estudei, porque isso é para mim também. Né? Não pense porque a gente que dá aula, a gente sabe tudo. Não, quem dera se eu soubesse, né? Mas eu não sei nada. Eu aprendo cada dia que eu vou dar aula, cada dia que eu ouço uma escola bíblica, cada dia de um culto de ensino, como você também, né? Não é só porque a gente está na frente de um trabalho que nós somos seres especiais, não. Nós não somos seres como você, que aprendemos todos os dias. Então, quando você for ler esse Salmo 118, que eu tenho certeza que agora você vai, por curiosidade, ler ele inteiro, você já vai ler ele com outra importância. Porque ele é lido em momentos especiais, ele é lido para festas, né? Para momentos únicos. Então, você já vai ler ele diferente. Amém? Pode participar aí, viu, irmãos? Perguntar. De repente, eu não vejo. Tiago, você está acompanhando aí? Tá, então aí qualquer coisa você me fala de perguntas, que aí às vezes eu não consigo ver aqui, tá?
Então, vamos continuar? Então, vamos lá. Ó, o título. Segundo a Bíblia de Estudo da Fé, o Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. Foi o que eu falei. O Salmo 118, ele não tem, né, ele não tem quem escreveu ele, e ele não tem, na verdade, confirmado um contexto histórico. Alguns dizem... Você quer falar? Você está de costa e acho que a pessoa não vai ver você. Está vindo uma voz do nada, e só que ninguém está te vendo. Senta aqui do lado que é mais fácil. É isso. Senta aí. O Salmo 118, ele não tem um contexto histórico. Então vamos entender isso aí em relação ao contexto histórico. De que forma nós queremos apresentar para os irmãos o contexto histórico? O Salmo 118, diferente do Salmo 95, que nós estudamos semana passada, o Salmo 95 já tem um contexto histórico. Qual é o contexto histórico? Ele vai falar, o contexto histórico vai falar justamente quando o povo de Israel, o povo de Deus, estava no deserto, naquela ocasião em que Deus pede para Moisés falar com a rocha, porque o povo estava pedindo água. O povo queria matar a sua sede, né? E então Deus fala assim, fala com a rocha, porque vai sair água da rocha, mas a pressão humana, a pressão do povo era tanta sobre o líder, sobre o pastor, que ele acaba perdendo a estribeira, se eu posso usar essa palavra. Ele ficou estressado. Ele ficou Moisés, estressado. Ele estressou. Mera coincidência, não é? Qualquer coincidência, mera semelhança é mera coincidência, né? Então Moisés ficou estressado, por quê? Porque o povo, ele tinha Ele foi lá o povo ele tinha um subterfúgio, pastora. Por quê? Lá no Egito nós tinha água. E aqui a gente também. Lá no Egito nós tinha cebola. Povo de pouca fé, né? Lá no Egito nós tinha tal coisa. Então o povo sempre usava esse subterfúgio. E Moisés, ele era sanguíneo, irmãos. Moisés, ele era homem. Tanto é que ele não entrou na terra, pastor Tiago. Então, o contexto histórico do Salmo 95 é basicamente isso. Quando o povo estava ali, diante daquela rocha, Moisés feriu a rocha, porém saiu água, o povo bebeu água, só que depois Deus... A rocha saiu água de medo, né? Só que depois Deus chamou ele para uma conversa, viu? Vem aqui pertinho que eu vou conversar contigo. Então percebe que o Salmo 95 tem esse contexto histórico, né? E diferente do Salmo 118, que tem várias vertentes teológicas que pode... Não tem uma certeza, né? Uns dizem que foi depois do cativeiro babilônico, que aí louvaram a Deus, né? Outros dizem que foi depois do... foi o Moisés, né? Que foi depois do Êxodo, enfim. A construção do templo. Então, não tem uma certeza do histórico deste salmo. Mas, independente do contexto histórico, o salmo está aí. E nós sabemos que foi feito num momento de glorificação, num momento de festa. Então, a gente sabe então que esse Salmo 118, ele foi cantado, ele foi louvado num momento importante. Ok? Então, independente da gente saber ou não, porque a gente não recebeu a revelação divina para certeza disso, mas esse salmo foi feito em uma situação de festa, de comemoração. Aqui no 1.3, o salmo que... Amor, deixa eu só ler um comentário aqui da Deixa eu deixar claro uma coisa. Sim. Quem lembra quando eu falei para a gente sentar junto e fazer a aula junto? E ele falou o quê para mim, irmã Fátima? Ele falou não, entendeu? Agora ele está onde? E eu estou o quê? Em pé. Mas eu posso me retirar, viu? Não, pode ficar aqui. Agora você vai ficar aqui. Olha só, um subsídio aqui da nossa revista, para os irmãos entenderem a questão do título aqui, que tem várias correntes teológicas. Então vamos lá. Há diversas interpretações para o hino de ação para de este hino de ação de graça. Alguns atribuem a vitória ocorrida na batalha descrita em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 27 e 28. Outros ao livramento do Egito. Ao livramento do Egito e a vitória sobre os cananeus. E por fim, há um outro que atribui a celebração feita pelos judeus após
na dedicação do segundo templo, em Esdras 6,16. E ainda a reedificação dos muros. Neemias. Então, o contexto histórico, existe várias correntes teológicas, várias interpretações. E todos eles um motivo de comemoração. Todos eles um motivo de exaltar e de se render graças ao Senhor pelos feitos. Independente de saber qual é o contexto exato, sempre as vertentes são todas em comemoração a alguma coisa. Tá? Então, é um salmo importante para momentos quando a gente consegue algo que é muito difícil, tipo a reconstrução dos muros, que Neemias, é algo que foi além da expectativa humana, foi devido ao trabalhar de Deus, então se comemorou com o salmo. Enfim, sempre no motivos muito além daquilo que pensamos. Amém? Vamos lá. O salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade. O louvor conduz regularmente à ação de graças. Lá em Romanos 1:21, conheceram a Deus, mas não o glorificaram e nem lhe deram graças. Todo aquele que está em Cristo precisa ter uma contínua atitude de gratidão ao Senhor. Né? Aqui o comentarista fala sobre o Romanos 1:21. Em um mundo social edificado em torno das ideias de favor e honra, a ingratidão era uma das piores transgressões. Expressar gratidão e honra era o dever esperado de quem recebesse algum presente. Então, esses todos os contextos históricos que nós falamos, que nós não temos certeza de qual todos foram como se tivesse recebido um presente de Deus. Né? E lá em Romanos 1:21, ele cita aqui no texto como ingratidão. Né? Então, você não aguenta? A verdade aplicada, ela vai responder muito bem, ou vai encaixar muito bem aqui nesse contexto que a senhora está lendo, que é render graças ao Senhor. Veja bem. Render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. E aquele que está em Cristo? Nova criatura é. Agora, em Romanos, a referência que a senhora leu, notar esse texto. Conheceram a Deus, mas não o glorificaram e nem lhe deram graça. Por quê? Porque não está em Cristo. Então... Irmãos, pense nessa palavra, porque quem está em Cristo, ele tem o quê? Gratidão. Gratidão. Então, se você não tem gratidão, tem que rever. E às vezes, pastora, as pessoas confundem estar em Cristo com estar na igreja. Bem diferente. Estar em Cristo como estar nos cultos. Não. Estar em Cristo como estar na oração. Então vai muito mais além, não é? Além. Até porque nós já até ensinamos aqui num culto de ensino o que é ser cristão. O que é ser cristão é viver como Cristo. Né? Então, nós fizemos toda uma analogia aí da vida de Cristo e da vida do cristão. Então, estar em Cristo não necessariamente é você estar dentro da igreja. É bem diferente uma coisa da outra. Amém? Vamos prosseguir, porque hoje a gente ficou com um pouquinho menos de tempo, né? E eu quero passar um videozinho ainda. No 2, nós vamos falar do caráter de Deus. Né? Então, aqui na lição, ele cita o caráter de Deus como bondade, benignidade e o Deus que escuta. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que está em casa e para você que está aqui. Oi, Dalva, tudo bem? Marli. Qual é a diferença de bondade e benignidade? Ou é a mesma coisa? Fala para mim, você que está em casa e você que está aqui. Qual é a diferença de bondade e benignidade, ou se é a mesma coisa? Tem diferença, bondade de benignidade? Ontem em casa deu uma mesa redonda sobre isso. O pastor queria discordar de mim, eu discordei do pastor, mas depois nós chegamos num consenso. A gente estuda junto, né? Então é legal porque às vezes eu falo, porque eu
O meu pensamento é muito rápido. Então, lá. Então, vamos lá. Alguém em casa falou? Tiago, é que demora um pouquinho para chegar em casa, né? Tem uns minutinhos para eles receberem, né? Vai lá você que está em casa. Benignidade e bondade, é a mesma coisa ou não? Qual a diferença? Aí a gente, como eu penso muito rápido, às vezes eu falo com ele, porque se ele não me entender, aí eu falo, bom, então peraí que se ele não me entendeu, também a igreja não vai me entender. Então eu faço o teste com ele em casa, né? Então vamos lá. Bondade e benignidade. Vamos lá. O que não é benigno é o quê? O que não é bom é o quê? Tá? Então, o que é benigno, o que não é benigno é maligno, ok? E o que não é bom é mal, tá? Então, a benignidade é quem não tem a malignidade, ok? Então, quem é benigno? Não. Aí que tá. Não. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar da melhor maneira possível. Deixa eu sair daqui, deixa eu ir lá mais perto. A benignidade, ela faz parte do ser da pessoa, tá? Ela faz parte do seu ser. A bondade, ela é uma ação. Ela é uma atitude, tá? A benignidade não, porque a pessoa não pode ser benigna e maligna. Ou ela é benigna ou ela é maligna. A pessoa pode ser boa e má em algumas situações, sim, porque são atitudes. Ah, tá. Mas quem é benigno, então, pode ser mal? Porque, na verdade, eu ser benigno, eu posso não fazer a maldade, mas eu posso deixar de ser boa em alguma situação. Por exemplo, se eu tive a oportunidade de ajudar alguém e não ajudei, eu deixei de fazer o bem. Eu fui má? Não é que eu fui má, eu deixei de fazer o bem. Eu deixei de ajudar. Mas se constitui aí em deixar de fazer o bem um pecado. Também. Então, o pecado, ele querendo ou não, ele é coisa má, porque ele vai de... Ele é mau. Mas na verdade... Nós não podemos mascarar o problema, né? Pode falar, Tiago. Tem? Vamos lá. Eu gosto de participação. Adoro. E deixa bem claro também, pastora, que nós estamos falando aqui do caráter de Deus. Né? Nós estamos tentando dizer se esses caráteres podem encaixar no homem. E aí? Pode encaixar no homem? Vamos lá. Vamos falar. Então, porque o pastor ainda falou assim, então quer dizer que se eu sou mal, como é que você falou ontem? Se eu sou mal, eu posso ser benigno? Então, não é questão de ser mal, é deixar de fazer o bem. Às vezes você deixa, só que tem que também ficar atento, porque bondade pode confundir com solidariedade, generosidade. Olha que confuso isso, é tanta coisa, né? Mas a gente tem que entender que a benignidade faz parte do teu ser. Eu não desejo mal para ninguém. Mas eu também não estou fazendo bem. Por quê? Você acha que eu me trancando dentro da minha casa, querendo que... eu não quero nem saber o que está acontecendo lá fora. Está todo mundo passando necessidade. Mas eu não tenho como ajudar ninguém, então eu vou ficar em casa. Você está fazendo bem? Não, você está sendo egoísta. Olha isso. Não é? E você está sendo egoísta. Ainda aí o pastor falou assim. Então quer dizer que alguém que é maligno, porque existem pessoas malignas, que nós sabemos que existe com espírito maligno. Nós somos malignos, nós não podemos fazer o bem? É por isso que eu falei, porque o bem aqui, como ela bem disse, ele disse que é uma ação. É uma ação, uma atitude. Uma atitude. Então, eu fiquei com essa dúvida também. Se alguém maligno pode ter essa atitude. Não, mas boa. aí a gente cogitou a hipótese, por exemplo, eu estou passando no semáforo, eu sou maligno. Eu estou passando no semáforo, alguém pede uma moeda, eu dei uma moeda, isso é bondade, solidariedade, generosidade ou foi só uma ação que eu fiz naquele momento?
Entendeu? Né, Tiago? Quer participar, Tiago? Eu deixo. Entendeu? Então, isso é uma ação que eu fiz. É uma bondade? É uma generosidade? Foi só uma ação qualquer? Eu estava ali e passei, tinha uma moeda sobrando, eu dei. Ou será que você se compadeceu daquele momento, daquela pessoa que está te pedindo? Porque tem situações. Esses dias mesmo, eu estava no semáforo, que eu tenho saído pouquíssimo. Meu isolamento social é bem grande, viu, irmãos? Eu tenho saído muito pouco. Só realmente quando não tem jeito. Eu tive que ir ao banco, porque só eu que podia ir, porque o pastor não pode usar meu cartão, eu não posso usar o dele, enfim. Tive que ir ao banco. E eu parei no semáforo. E aí tinha um cadeirante. Eu não sei se vocês conhecem, tem um cara de cadeira de roda que está sempre no semáforo. E ele veio vender balinha, só que não deu tempo dele chegar no meu carro. Chegou no meu carro, o sinal abriu. Eu ia comprar uma balinha. Porque até a moeda estava fácil, que no carro do pastor tem bastante moedinha. Eu ia pegar e comprar uma bala, para deixar até lá no carro. Só que não deu tempo. Só que naquele momento que eu passei por ele, eu falei, puxa vida, e agora? Não tinha onde eu parar. Eu queria ajudar ele. Né? Eu não tive como mesmo. Então, eu me compadeci daquela situação. É diferente de eu passar batido e falar, vou comprar bala, nada. É diferente. Eu fiquei pensando naquele homem de cadeira de roda, naquela situação, no trânsito. O que aconteceu com ele para ele estar ali? Olha, eu pensei tudo isso naquele momento. Então, naquele momento, passou um filme na minha cabeça da vida dele. Porque eu não conheço, eu não sei a história dele. Vai saber a história que ele tem para me contar. Às vezes ele tem uma história, né? Falo, Jesus, tem misericórdia, né? A gente então, não sabe. Aí a gente pode ver o que é uma ação bondosa. É se compadecer com a situação do outro. Exatamente, uma ação bondosa. Eu deixo, vai. Você não Deixa eu ler um versículo aqui e depois dar uma outra dentro aqui. Ó. Tiago, capítulo 1. E o verso de número 17 e 18. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Então, veja bem. O Senhor é bom, porque Ele é bom. Que a sua benignidade dura para sempre. Então nós estamos falando razões para louvar ao Senhor Jesus. Por quê? Quais as razões que nós temos para adorar o Senhor Jesus? Para se render? Primeiro, porque Ele é bom. Segundo, não para por aí. Como já diz aqui, não há sombra da variação. Ou seja, Deus não é bom hoje e amanhã Ele é ruim. Não, a benignidade sempre. É um ato contínuo. É um ato contínuo. Ou seja, a pessoa que é benigna, o caráter de Deus é benigno. Então ele não pode mudar. Ele não pode ser bom hoje e amanhã ele ser mal. Não, ele não muda. Ele é aquilo do princípio ao fim. Tanto é que quando os discípulos falaram assim, bom mestre. Aí Jesus fala assim, eu não sou bom. Quem é bom é o meu Pai. Então, Jesus não existe essa mudança. Quem é benigno. Quem é maligno, é maligno. Que nem o câncer, irmão. Que nem o câncer. Diagnosticou, benigno. Não tem risco de morte. Maligno, vai morrer. E esse caráter, bondade, benignidade, é exclusivo, né? De Deus. E aqui, olha... Só mais uma coisa. Então, a bondade para o homem, a gente adquire de que forma? Buscando o fruto do Espírito Santo, que é um dos frutos do Espírito Santo, bondade. Bondade, vamos lá. Então, bondade, benignidade e o Deus que escuta. São os caráteres, é o caráter de Deus citado nessa lição. O Deus que escuta está lá no versículo 5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu. Então, Ele é o Deus que escuta. Invoque ao Senhor. Ele é o Deus que te escuta. Amém? Então, aqui vamos lá, no caráter de Deus, para a gente dar andamento que o pastor não deixa. Vocês estão entendendo? Eu não consegui nem ler aqui. O João Paulo escreveu assim, benignidade é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como a generosidade, a bondade, a benevolência. No âmbito religioso, isso aqui estava lá no Wikipédia,
De acordo com os ensinamentos da Bíblia, principalmente a cristã, a benignidade consiste numa particularidade que deve fazer parte de todas as pessoas. A Bíblia escreveu que bondade são atitudes boas. É isso aí. Então vamos lá. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. O primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. E a bondade dele dura para sempre. A sua bondade dura para sempre ou tem dia que você não está muito bom? Hein? Tem dia que você não está muito bom? Tem dia que você está meio mal, né? Tem dia que você pega uma vassoura ungida, né, irmã Ilma? Tem dia que você pega um chinelo santo? Uma varinha ungida. Se alguém quiser. Não é? Agora, Deus não. A bondade e a benignidade do Senhor duram para sempre. Não tem variação, né? Como nós temos aqui na terra, que é só o sangue. Detalhe aqui, tá ligado aí, pastor Tiago? Mesmo nas atitudes que parece para nós ser más, tem atitude. Deus permitiu que por exemplo, a cantora Fabiana morresse. Parece que então, não. Para nós, olhando assim, falando, não, Deus é um Deus mau. Por que permitiu que a cantora morresse? Por que permitiu que uma criança morresse? Por que permitiu que aquele fulano sofresse um acidente? Para nós parece que são atitudes más. Não, mas mesmo nas atitudes que para nós parece que é má, mas para Deus é uma atitude boa, porque Deus, tudo que Ele faz é para o bem. A gente não entende, na verdade, o que Deus, o agir de Deus, né? A gente não entende mesmo, e tem coisas que a gente nem tem que entender. Porque tem pessoas que tentam entender tanto que acaba ficando meio bugada, né? Então não tente entender tudo, só aceite. Né? Então, às vezes, acontecem as coisas na vida das pessoas que a gente não sabe. Deus entrou com o trabalhar dele, você não sabe o que a pessoa pediu, você não sabe as orações no oculto de cada um. Não é? E a gente não entende, mas o oculto é só você e Deus. A gente tem que aceitar. Entender vai ser difícil mesmo. A gente não entende nem da nossa vida, muitas vezes, o que está acontecendo na nossa vida. Mas às vezes foram coisas que a gente ora, que a gente pede. Então às vezes a gente ora, ai Senhor, entra com a providência. Ai Senhor, tem misericórdia. Aí Deus começa a entrar com a providência. Só que a providência que Deus entra, não é lá assim, puf. Virou a página e está tudo lindo, né, irmã Ilma? A providência de Deus tem que começar, às vezes, lá atrás, num detalhezinho, que vai mexer onde você não quer, aleluia, vai mexer onde você nem imaginava que tinha que mexer, mas Deus está começando lá, a providência para entrar onde você pediu e onde precisa. Não é? E aí, nem sempre é do jeito que a gente quer. A gente fala, ai Deus, não estou entendendo, não foi isso que eu pedi. Mas o que você pediu precisa trabalhar lá atrás. Precisa mexer aonde você não quer que mexa. Ô, glória. Dá glória, irmão. Pega o microfone. Pega o microfone, irmã Ilma, só para sair a voz da senhora. Senão não sai. A senhora vai ficar famosa agora, irmã Ilma. Uma vez a minha irmã enfermeira, ela estava cuidando de uma criança que estava com um berne na cabeça. Ai, credo. Aí ela pegou, e eu estava lá vendo, ela pegou com os 2 dedos, assim, um tucho de algodão, doído. Espremeu com força, aquela criança até desfaleceu. É doído. Falei, Carmen, pelo amor de Deus, o que é isso? Você não tem piedade? Ela falou, eu tenho que fazer isso, porque se eu for devagarinho, vai ficar aí e não vai sair. Agora, de uma vez, o bicho vai sair, e aí vai ficar tudo bem. Quer dizer, é um sofrimento na hora, né? Eu acho que Deus faz isso com a gente. Que às vezes você está ali, mas o Senhor, Ele dá um apertão tão grande que você fala, ai, não aguento. Mas daí a pouquinho você está bem. Passa, Foi né? pro bem da criança. Foi. O Bernie, né? Saiu da cabeça da criança. Saiu, Por saiu mais que inteiro. a atitude da mulher foi uma atitude bruta, né? Vamos dizer mas assim. foi pro bem, né? Ela falou, todo médico e toda enfermeira tem que ser assim, tem que ser sem... Quem já viu colocar clavícula no lugar? Eu não vi não, mas eu sei como é que é. Dá um abraço apertado, sabe? E a pessoa até desmaia de dor, né, Tiago? Dá um apertão assim, apertão forte, a pessoa até desmaia de dor. Pronto, pôs no lugar. É sofrido, é doído, mas é momentâneo. Às vezes Deus faz isso também, dá um apertão forte
para você ficar ligado, você dá aquela esmairecida e já passou. Né? Então, é o trabalhar de Deus, a gente não sabe. Né? Cada casa e cada situação, Deus tem seu jeito de trabalhar. Vamos lá, que agora eu já me perdi. Aqui, ó, o primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. Então, o texto instiga os cantores a uma reflexão sobre um dos atributos morais de Deus. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informamos-nos que nele não há defeitos. Amém? Ele não age com perversidade. Nele há luz e não trevas. Não há maldade. Enfim, tudo que provém de Deus é bom. Os seus caminhos, os seus decretos, Deus é bom em sua essência. Tony Evans escreveu sobre a bondade de Deus. Na verdade, a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência de seus atos. Traduzindo isso para as palavras do Salmo 119, 68. Tu és bom e fazes o bem. É uma explicação bastante simples. Deus é bom por natureza e bom no que faz. Né? Então tem aquele hino que fala, se Deus fizer, se Ele não fizer. Não é? Então a gente tem que adorar a Deus pelo que Ele e não pelo que Ele. Amém? Então aqui eles adoram a Deus pelo que Ele é. Ele é bom. Ponto. Agora, o que Ele fez para mim, agora, nesse momento, Ele deu o que eu quis? Pode não ter dado. Ele salvou quem eu queria que Ele teve, curou quem eu pedi para Ele curar? Às vezes não. Né? Eu estou passando, às vezes, uma necessidade, e é por isso que Ele deixou de ser bom? Então, muitas vezes, a gente confunde a adoração de Deus. Então, a gente não adora pelo que Ele faz por nós. Porque Ele já fez muito, aliás. Essa participação, nós falamos semana passada, ela entra como louvor e adoração. Adoração, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Louvor, precisa ter uma atitude. Por que você está louvando a Deus? Ah, porque Ele curou. Então. Por que você está louvando a Deus? Ah, porque Ele abriu uma porta. Então, você está louvando a Deus. Por que você adora? Eu adoro porque Ele é eterno. Eu adoro porque Ele é desde o princípio. O Percebe a diferença? E o ômega. É. Amém? Então, vamos lá? Deixa eu ver. A bondade, aqui, ó. Deixa eu só colocar o comentarista falou aqui, ó. A bondade é o princípio eterno da natureza de Deus que o leva a comunicar sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a Ele no caráter moral. Não há maldade em Deus, não há defeito em Deus. Há vários textos bíblicos que ressaltam a bondade de Deus como essência, como parte de sua natureza. Então aqui ele tá exaltando a Deus pela sua essência, né? Pela sua essência da bondade, da sua benignidade. Tá? O Salmo, então, está dizendo isso. Irmãos, então, só para quem chegou agora, nós estamos falando do Salmo 118, nós estamos falando do caráter de Deus. Bondade, benignidade e é o Deus que nos escuta. Então, aqui no 2.2, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Aquilo que eu falei, ele inicia e finaliza o Salmo dizendo que a sua benignidade é para sempre. O salmista inicia e termina anunciando, né? Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Assim são encontradas em diferentes versões da Bíblia. Algumas dessas características é amor no Novo Testamento, graça na Bíblia judaica, misericórdia. Então, ele é encontrado em várias formas, em vários tipos de Bíblia.
O texto clássico para se compreender o significado e a importância desta palavra é o Salmo 136, que nós falamos no começo. Onde ele é usada, no Salmo 136, 26 vezes, para proclamar que a bondade e o amor de Deus são eternos. Então, o Salmo 36 fala 26 vezes a benignidade do Senhor dura para sempre. Por isso que a gente fala que ele é o grande Halel, né? Que ele é um grande louvor a Deus. Tá? Aqui é só uma questão de curiosidade para vocês. Vamos lá. Na mente das primeiras gerações de cristãos ficou a imagem de Jesus como alguém que passou pelo mundo fazendo o bem, lá em Atos 10, 38. O ensino apostólico colocou a beneficência no centro da vida cristã. A misericórdia ou benignidade é um dos dons espirituais e um fruto do Espírito. Deve-se fazer o bem a todos, a começar dos irmãos. A solidariedade deve ir além das meras palavras, para manifestar-se em ações concretas. A própria instituição do diaconato testifica sobre a importância desse aspecto da vida cristã. Então, o que o pastor disse aqui, faz parte do fruto do Espírito. Então, às vezes, irmãos, o fruto do Espírito, a gente já falou dele aqui no nosso dia a dia, a gente sempre fala do fruto do Espírito. A gente tem todos os gominhos lá do fruto do Espírito, porque a gente fala que o fruto do Espírito é uma mexerica, né? Uma pocã. É uma fruta com vários gominhos. Né? Não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito, que é um fruto com vários gominhos. Então, cada gominho é um fruto. Né? Então, para a gente chegar nesse fruto todo completo, nós temos que o quê? Andar na vida com Cristo, né? Ter uma vida com Cristo, estar em Cristo. Então, muitas vezes nós não temos a bondade, nós não temos aí a misericórdia, nós não temos a temperança, a longanimidade, isso tudo é fruto do Espírito. Então, nós temos que trabalhar para chegar na essência do fruto do Espírito, amém? Deixa eu só continuar. Eu parei tudo aqui, não continuei o... mudou para mim, Tiago? Obrigada, eu nem tinha visto. Eu estou no 2.3 agora? Estou. O Senhor é aquele que escuta. Qual? Volta aí para mim. Isso. O Senhor é aquele que escuta. Aqui está lá no versículo 5 que eu falei, de 118:5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu. O salmista testifica que a bondade e benignidade de Deus se tornaram evidentes quando ele invocou a Deus e foi socorrido. Amém? Ai, pastora, mas eu invoco tanto a Deus, eu peço tanto a Deus e eu não fui socorrido. Quem disse que você não foi socorrido? Você foi e nem percebeu. Porque a nossa visão é tão curta, a nossa fé às vezes é tão pequena, que Deus está fazendo e você não está nem vendo. Por quê? Porque você só está vendo as coisas negativas, você não conseguiu ver o bom do negócio. Mas é que você não sabe a situação que eu estou passando, mas toda a situação que nós estamos passando, nós não estamos sozinhos. Mas é que você não sabe aonde eu moro, você não sabe o que eu estou comendo. Irmãos, dá glória a Deus a tudo que você tem. Sempre pense que tem alguém pior que você. Não é? É porque nós muitas vezes olhamos o lado ruim de tudo. Mas a nossa visão é muito curta. Dá glória a Deus. Né? Dá glória a Deus. A gente vê tantos testemunhos, né, de pessoas aí que... Até a minha irmã estava falando ontem de um atendimento, né, da onde ela trabalha, que ela ligou, né, lá para fazer uma cobrança, e a pessoa falou assim, eu estou doente, eu descobri o câncer, eu estou gastando com remédio, eu não tenho condição de pagar. E a mulher começou a falar isso, falar aquilo, que ela tinha tanta doença. Sabe o que a atendente falou para ela? Eu não sei se vocês conhecem um pregador de rua que ele não tem perna e nem braço.
E ele anda pregando a palavra só com o toco da perna. Ela foi falar para a mulher dele: olha o exemplo daquele irmão fulano de tal, está aí, ó, sem perna e sem braço, pregando a palavra. Oh, Jesus. Mas ela deu uma situação que está pior do que o dela, e ele está pregando a palavra. Então, muitas vezes a gente acha que o nosso mundo está acabando pela situação que nós estamos passando. Porque a gente, às vezes, potencializa o nosso problema, achando que nós sempre temos um problema maior que o do irmão. Sabe qual que é o maior defeito nosso, do ser humano? É quando alguém vem contar um problema para você e você quer contar o teu para ela. Porque você sempre acha que o teu problema é maior do que o dela. Só que a gente, às vezes, não para ouvir, a gente só quer falar. Então, o seu problema não é maior do que o de ninguém. Porque Deus não dá um problema maior do que você pode carregar. Deus não te dá uma cruz maior do que você pode carregar. Então, todo mundo tem um problema, tem uma situação daquilo que aguenta, daquilo que Deus sabe que você pode dar conta. Ah, eu não estou dando conta. Dá conta, porque Deus te dá graça, Deus te dá livramento, Deus te dá sabedoria para sair das situações. Né? Invoque ao Senhor, porque Ele é um Deus que escuta. Amém? Dá um glória a Deus aí em casa. Dá um glória a Deus aí para mim. Amém? Para mim não, para Deus, misericórdia. Vamos lá. Mateus 7:7 e Lucas 18. Registram palavras de Jesus sobre a oração, apresentando os contrastes entre o caráter do homem e de Deus. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui desse. Ai, apertei errado, peraí. Olha lá, Mateus 7. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Ó o outro. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ainda que tardio. Tardio é o nosso modo de ver, né? Porque Deus nunca falha. Deus não tarda. A gente fala às vezes tarda, mas não falha, né? Tarda para nós. Mas para Ele está no tempo. É que o tempo de Deus não é o tempo de nós. É o que a gente sempre esquece. Eu também. Ai, tem hora que eu falo, ai meu Deus, por que Deus não tem o meu calendário? Por que Deus não tem o meu relógio? Não é, irmã Ilma? Por quê? Por que o tempo dele tem que ser diferente do nosso, né? Às vezes a gente questiona mesmo, porque a gente tem pressa. A gente tem pressa de tudo. A gente está numa situação há muito tempo se arrastando e parece que Deus não está vendo. Enfim, parece que Deus não está vendo, mas é que Ele está olhando lá no relógio dele. Ah, não chegou a hora ainda. Oh, meu Deus. Deus chegou, né? Eu estou assim, não, Deus chegou a hora, chegou. Não, Deus está falando, não chegou ainda. Não é? Porque muitas vezes, quando Deus ressuscitou Lázaro, por que Deus não precisava esperar Lázaro morrer? Não é? Por quê? Ele já podia ter ido lá curado e tal. Não, mas ele chegou lá, depois de dias que ele estava morto, para quê? Para ter o milagre. Não é? Então, às vezes, Deus espera para você ter o milagre para contar. Senão, não tem. Como é que vai fazer? Simplesmente Ele vai resolvendo tudo. E aonde que vai ser a glorificação do nome dEle? O nome dEle tem que ser exaltado. O nome tem que ser glorificado. Então, e para você poder louvar o Salmo 118 como um presente que você recebeu de Deus. Porque Deus fica dando tudo o que você quer toda hora. E aí? Fica parecendo criança mimada. Aí você fica parecendo filho mimado. Aí já começa a desrespeitar o pai. Oh, aleluia. Não é? Então, Deus dá na hora que Ele tem que dar para você valorizar aquilo que Ele te deu. Amém? Ai, mas eu estou pedindo tanto, faz tanto tempo, não chegou a hora ainda. É igual criança mimada. Criança mimada não quer tudo toda hora? A minha filha quer tudo toda hora. Misericórdia. Essas crianças querem tudo toda hora. Aí você vai dar tudo toda hora, começa a não valorizar. Meu pouco tempo? Ai, meu Deus, está vendo? Eu já me empolguei. Então, vamos lá. Ó, o capítulo 3, nós vamos fazer um resumo, que vem falar do agir de Deus, que é aquele que concede a luz, aquele que dá força e a pedra angular. Então, coloca o vídeo para mim. Cadê o Tiago? Que eu tenho 5 minutinhos para passar o vídeo. Tiago, põe o vídeo para mim.
Aquele que concede a luz. Ó, o verso 27 do 118 testifica que o Senhor nos deu a luz. Né? Ele nos tirou das trevas e nos deu a luz. Amém? Então, aquele que dá a força e a pedra angular. Eu vou pôr um vídeo rapidinho, que vai falar sobre a pedra de esquina, a pedra angular. Só um adentro. Uma das características desses salmos, agora no tópico 3, que nós podemos ver, é que ele é um salmo messiânico, pastora. Sim. Quando está falando da pedra de esquina, a pedra angular, era uma pedra que estava referenciando a Cristo. Né? E o Salmo 118, uma das suas características, que ele é um salmo messiânico que aponta para Cristo. Então, falar o que é salmo messiânico, né? Que às vezes não é todo mundo que entende. O salmo messiânico é aquele que traz profecia acerca do Messias. Isso, fala do Messias messiânico. Acerca de Jesus Cristo, que lá na frente, a pedra de esquina, Jesus apresenta como pedra de esquina. Nós vamos passar um vídeo rapidinho. E você que está em casa, eu não sei se vai conseguir ver. Acho que vai conseguir. Acho que dá. É um vídeo bem rapidinho, de 5 minutinhos, que vai falar sobre a pedra angular, a pedra de esquina. É bem legal esse vídeo. Foi? Pode. Põe o som aí. É assim mesmo no começo. Sim, não, assim mesmo. Depois ele entra. Está sem áudio? Há uma grande discussão teológica acerca de quem é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Algumas pessoas pensam que a pedra é Pedro, outras pensam que a pedra é a confissão de Pedro de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Há outras, entretanto, que compreendem que a pedra é o próprio Cristo. Jesus, certa feita, disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vale argumentar que Pedro é Petros e pedra é Petra. Petros é fragmento de pedra. Petra é rocha inabalável. Petros deriva de Petra e não Petra deriva de Petrus. Assim como Cristo não deriva de cristão, mas cristão deriva de Cristo. O que Jesus está afirmando é que Pedro é um fragmento de pedra, mas sobre ele, a Petra, a rocha inabalável, a igreja seria edificada. Na verdade, o próprio pronome essa, ou esta, melhor dizendo, esta, está no feminino, que combina com o substantivo feminino Petra, e não combina com o substantivo masculino Petros, de tal forma que Jesus está dizendo que ele, e não Pedro, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O apóstolo Pedro entendeu muito bem isso, quando no começo do seu ministério, lá em Atos 4:11, disse que Jesus é a pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. No final do seu ministério, na sua primeira carta, ele escreveu no capítulo 2 que Jesus é a pedra angular, rejeitada pelos construtores, mas eleita por Deus. De tal forma que o próprio Pedro entendeu com clareza isso, que a igreja não está edificada sobre ele ou sobre qualquer homem, mas a igreja está edificada sobre o próprio Jesus. O apóstolo Paulo também entendeu com clareza isso, quando ele diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11,
ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. E ele diz em 1 Coríntios 10,4, que Cristo é a pedra. A igreja não poderia estar edificada sobre um homem, seja ele quem for, porque o homem, seja ele quem for, é vulnerável, sujeito a fraquezas, sujeito a quedas, a contradições. Assim foi a vida de Pedro, assim é a sua vida, assim é a minha vida. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas a igreja de Deus não está edificada sobre areia movediça, sobre pó, sobre um ser vulnerável e sujeito a quedas e fraquezas. A igreja de Deus está edificada sobre uma rocha que não se abala. Jesus Cristo é esta rocha. Ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o protetor da igreja. Jesus é a nossa esperança, é a nossa alegria, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o cabeça da igreja, é o Senhor da nossa vida. Lindo, né? Eu achei tão lindo esse vídeo, é tão perfeito o desenho dele, né? O Zati. E aqui ele fala, e no versículo 22, do 118, 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se o cabeça de esquina. Ele fala isso lá e está no versículo 22. Então eu coloquei esse videozinho para falar sobre isso, sobre a pedra angular, pedra de esquina, né, que eu achei que ele está bem explicativo. Meu tempo já foi, Tiago? Você quer completar, pastor, sobre isso? Deixa eu só pegar um comentário aqui. Jesus tratou este versículo como sendo ele próprio, e os perseguidores como sendo seu povo descrente, como também se identificou com Deus, a rocha de Israel, do outro lado, e com o reino, a pedra que se tornou em grande montanha, do outro lado. Sendo assim, ele é a pedra da esquina, não somente no sentido de vincular toda a sua igreja, como também no sentido de unir o céu e a terra na sua própria pessoa. Amém? Alguma pergunta? Eu achei que todo mundo conseguiu ver. A Bia falou para dar o zoom, mas eu acho que deu para ver certo. Deu, né? Alguma pergunta, irmãos? Então, o Salmo 18 é um salmo de grande importância. Ele é louvado em momentos importantes, momentos de festa, momentos de presentes de Deus na nossa vida. Tá? Então, hoje a gente vai aprender sobre o Salmo 118 e a importância dele na hora que nós formos ler ele novamente. Amém? Amém, pastor? Tiago? Acho que eu consegui acabar no horário, né? Graças a Deus, né, irmãos? Nós estamos encerrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a pastora Soraya por essa aula, por essa participação. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que de suas casas participaram também online, né, através do Facebook, da nossa rede social. E aos irmãos que vieram aqui, poucos irmãos, né? Eu acredito que mais irmãos poderiam vir, que não faz parte do grupo de risco. Né, poderiam estar aqui com a gente presencialmente, mas eu acredito que devagar nós vamos novamente nos acostumando, né, com a nossa aula presencial. Estávamos acostumados somente com a aula online, mas devagar a gente vai se acostumando e vai ficar bom. Amém? Eu quero agradecer a todos, né, os professores que participaram, que se empenharam nesta manhã, para que pudesse realizar as aulas. Eu quero aqui convidar aqui o nosso grupo de jovens e adolescentes, né? Foi a aula que foi possível dividir, a das crianças também, mas os jovens e adolescentes vão, por gentileza, vem aqui na frente, né? Para os irmãos que estão em casa, por gentileza.
Eles vão aqui apresentar um resumo do que eles aprenderam, né? E logo após já estaremos encerrando a aula desta manhã, agradecendo a todos os irmãos que participaram, que vocês possam ter uma manhã abençoada na presença do Senhor. Saber que a negligência com o serviço de Deus acarreta sérias consequências. Os insensatos filhos de Eli. A gente gostaria de fazer uma dinâmica e eu gostaria de uma participação de alguém para participar. Alguém se propõe, hein? Pastores? Oi? Então, gostaria que o pastor fechasse os seus olhos. A gente não tem venda, né? Mas feche os olhos. Eu vou ter que... Pastor? Pastor Tiago, me auxiliar aqui, por favor. A gente vai ter que tirar essa mesa aqui, senão ele vai bater na mesa. Não, na verdade, a gente vai esconder um objeto e... Não tem necessidade. Pode fechar os olhos. Uma Bíblia. O que você quer? Som. Quente e frio? Som. Ah, em palmas? Tá. Vai ser em palmas. A gente vai bater... Ó, se for a palma estiver assim, ó... Fraquinha, É porque você vai estar longe. Se estiver rápida, você vai estar perto do objeto. Então, você vai se movimentar. A gente vai orientar você, né, o caminho que você deve andar. Através da palma. Pode andar devagar, senão vai bater nas cadeiras. Som. Tá bem devagar a palma, né? Cuidado do vaso. Cuidado do copo. Aí, achou. Eu queria saber se foi difícil para o pastor achar esse objeto. Não, peraí, irmãos. Era só eu dar ouvido às palmas. Aí eu conseguia me encontrar. Sim. A gente aconselhou o pastor, né, no caminho que o pastor deve andar. Pode abrir, pastor. Obrigado. Obrigado por participar dessa dinâmica. Foi que a gente passou a história de os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Na verdade, ele ocultou, né, os pecados de Ofni e Finéias, que eram seus filhos. Então, ele não mostrou o verdadeiro caminho que eles deveriam dar. Então, a gente passou essa dinâmica mais para a gente entender a história deles. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe o diácono Miqueias, que é professor da classe dos jovens e adolescentes. Deus possa abençoar os irmãos, os alunos que vieram e a todos que estão participando aí de suas casas também. Amém, irmãos? Nós queremos falar sobre a nossa próxima lição. Nossa próxima lição, lição de número 11. Não está disponível no slide. Mas é a lição de número 11 que diz o título Celebrando a Palavra de Deus, da classe dos adultos, né? Essa lição que vai tratar sobre uma parte, né, claro, do Salmo 119, que é muito grande, né? É bem comprido, mas vai trazer um resumo sobre o assunto do Salmo 119. Eu convido você a participar também no próximo domingo, né? Se for possível, se você não faz parte do grupo de risco, não tem nenhum problema de saúde, venha participar presencialmente, se assim ainda estiver liberado, né? De acordo com as normas das nossas autoridades. Eu convido você a participar presencialmente. Se não, participe de sua casa online por enquanto também e receba a palavra do Senhor. Nós queremos agradecer a todos, irmãos, que estiveram aqui presentes, tá? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Peço para a secretária, por gentileza, tira as ofertas, nós nos tiramos no início, os irmãos que tiverem as suas ofertas, por gentileza, que possa contribuir para o andamento da Escola Bíblica Dominical, o bom andamento, e que Deus possa abençoar a cada um, irmãos. Que Deus possa dar vitória. Peço a você que continue orando pela igreja, pelas autoridades, né?
para que as decisões corretas sejam tomadas mediante essa situação, essa pandemia em que estamos vivendo, e que tudo aconteça para o bem-estar da população, da sociedade e também da igreja, né? Só Deus para nos dar vitória, só Deus para nos abençoar e nos fortalecer. Então peço a você que ore para que Deus possa nos fortalecer e que a igreja também seja fortalecida através deste momento. Mas a igreja não para, como os irmãos têm visto, né? Ela tem continuado, as aulas continuam, os cultos continuam ainda aqui online, ela não para. Então, a igreja continua viva, continua louvando a Deus, mesmo de suas casas, mesmo não podendo estar fazendo atividades externas, né? Mas a igreja continua viva. Amém? Então, eu quero agradecer a todos no nome de Jesus, que possa ter um domingo abençoado, e à tarde nós estaremos de volta aqui, né? Na nossa congregação em especial teremos 2 cultos, culto de celebração da Santa Ceia. O primeiro culto às 17 horas, com parte dos irmãos, até às 18h30, e o segundo culto das 19h30 às 21 horas, com a segunda parte dos irmãos, para que possa todos participar presencialmente da Santa Ceia do Senhor. Então eu convido você, que está nos ouvindo, da nossa congregação, que já deu o seu nome falando qual culto você viria, venha participar, venha adorar a Deus conosco e celebrar ao Senhor, relembrando da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Deus abençoe a todos os irmãos presenciais e aos irmãos que estão de suas casas. Eu quero passar aqui para o pastor Noel para fazer as considerações finais. Já estaremos encerrando esse culto desta manhã. Muito bem. Deus abençoe o pastor Tiago, superintendente da escola. Deus abençoe a todos os irmãos que estão presentes e os irmãos que estão online. Voltaremos aqui às 5 horas da tarde ou às 17 horas para nosso culto de ceia. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa manhã tão abençoada que o Senhor nos concedeu, nos proporcionou para nós estarmos aqui na Tua casa para render graças ao Teu nome. Muito obrigado pela Tua palavra que foi falada, que foi ensinada na instrumentalidade da Tua serva, a pastora Soraya. Muito obrigado. Tenho certeza que estamos saindo daqui mais edificados. Dá-nos um domingo abençoado e, se o Senhor permitir, retornaremos aqui às 17 horas, no nome santo do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, as doces ricas consolação do Espírito Santo, permaneça com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos os presentes digam amém. Está encerrado. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor.